Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui discutindo as relações iniciais do nosso curso, buscando estabelecer uma relação crítica à percepção convencional do desenvolvimento. A ideia tem sido criticar, apresentar os elementos críticos à ideia do monoeconomismo. O monoeconomismo parte da percepção de que eu teria um conjunto de regras, leis naturais, fundamentos, tendências, baseados lá nos fundamentos que remetem ao Adam Smith e ao Davi Ricardo, que buscam estabelecer uma relação entre a mão invisível, a especialização, o aumento da produtividade e o aumento dos mercados via integração internacional e o conseguinte movimento de convergência internacional. A gente já discutiu os fundamentos dessa convergência, a gente já discutiu os mecanismos de efetivação na leitura convencional dessa convergência, e a gente já discutiu as mediações necessárias para que esse processo se efetive. Na perspectiva crítica, agora, a gente parte da ideia, como a gente já havia discutido, de que não há uma tendência, obviamente, natural. Não há uma tendência de naturalização de fenômenos sociais que viabilizaria um processo de convergência. A convergência não se verifica historicamente, a convergência não se verifica principalmente quando a gente olha o processo de consolidação capitalista após a primeira Revolução Industrial. Ou seja, na verdade, o que se observa é um grande movimento de divergência após a primeira Revolução Industrial. Esse movimento de divergência é explicado por N fatores, como já discutimos, e um dos fatores fundamentais é a incapacidade de você ter uma difusão do progresso técnico nos termos automáticos, tal qual a leitura convencional mostra. A leitura crítica vai falar o seguinte: olha, a difusão do progresso técnico ela é lenta, irregular e assimétrica, e ela está associada a uma divisão internacional do trabalho fundamentalmente hierárquica. Ou seja, a partir desse arcabouço, como nós já discutimos, a ideia de que a estrutura produtiva é central ao desenvolvimento passa a permear o conjunto de análises de uma perspectiva crítica, tal qual a gente vai discutir ao longo do texto, ao longo do curso, desculpa, né? A gente já está apresentando, tateando essa percepção. Por que a estrutura produtiva é central? Já discutimos também, porque a indústria tem uma capacidade de gerar e transmitir o progresso técnico intra e intersetorialmente, porque a indústria é o vetor fundamental desse progresso técnico, porque há uma correlação entre crescimento industrial e crescimento da produtividade e da renda na economia como um todo, e porque os produtos industriais têm uma maior elasticidade renda da demanda. Ou seja, conforme há um crescimento da renda internacional, há uma tendência, também doméstica, dependendo de como ela se insere, há uma tendência de crescimento mais que proporcional das exportações industriais, o que tenderia a aliviar as restrições externas dos países. Essa é conhecida como Lei de Caldwell-Tibble. Ok. Lei de Tibble remetendo às contribuições de Caldwell. Ok, até que a gente já havia discutido. Agora, para trazer um elemento adicional, a gente vai nesses vídeos ponto a ponto, apresentando as discussões. Um dos elementos críticos fundamentais à ideia da convergência, que a gente vai apresentar brevemente aqui nesse vídeo, é a ideia de que não necessariamente o comércio internacional é um vetor benéfico desse processo de convergência. Ou seja, quando a gente discutia lá os fundamentos que estavam no Adam Smith, e depois vão passar ali ser mais bem interpretados pelo Davi Ricardo, que vai dar origem à ideia das vantagens comparativas, a gente partia da ideia de que uma especialização seria necessariamente benéfica ao país, porque aumentaria a produtividade via comércio internacional e via um conjunto de pré-requisitos
que a gente já discutiu, levaria a uma convergência. Na perspectiva que a gente está colocando, que remete lá às contribuições originais do List, nos sistemas de economia política, filósofo e economista, pensador alemão, ele já vai refutar, como a gente já apresentou brevemente, todas essas mediações e esses fundamentos. Agora, descendo um pouco para um plano analítico mais aplicado, talvez não seja uma boa palavra, né? Mas a gente vai olhar essa relação entre comércio internacional e divergência, ou seja, como o comércio internacional não é capaz de ser um vetor desse processo tal qual sugere a leitura convencional, a partir das interpretações da CEPAL. A gente vai apenas apresentar nesse momento, lembrando que a gente está no bloco inicial do curso, para fundamentar, construir as bases para a discussão dos autores críticos logo em seguida. Então, nesse momento, a gente depois vai discutir em detalhes todas essas mediações. Qual que é a ideia? A ideia é, segundo a leitura do Prebisch, economista de grande destaque na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, professor Celso Furtado, Prebisch vai falar depois essa percepção vai sendo generalizada entre diversos autores, inclusive Celso Furtado, vários outros autores da CEPAL. Qual que é a ideia? Olha, o comércio internacional não necessariamente ele é benéfico. Ao contrário disso, a gente tem que partir do pressuposto que há, não necessariamente ao contrário, mas a gente tem que partir do pressuposto que há uma divisão internacional do trabalho hierárquica, rígida, que reserva aos países não industrializados um papel de inserção periférico, subordinado, um papel de inserção no qual não há o comando do progresso técnico, um papel de inserção onde não há o comando da capacidade de geração de valor, um papel em que o excedente não é decidido e nem apropriado domesticamente, pelo menos uma questão importante dele. Decidido no sentido de como eu vou controlar esse excedente. Ou seja, a periferia se insere de maneira completamente subordinada. Mas por que essa inserção subordinada? Porque ela se insere especializada na exportação de commodities. Então, tem uma hierarquia no sistema internacional que é instável, que é assimétrico, que é fundamentado numa difusão lenta, irregular e hierarquizada do progresso técnico. Eu tenho um sistema internacional que não necessariamente tem um jogo de ganha-ganha, ao contrário disso, no maioria dos casos. Eu tenho uma tendência de transferência do excedente, uma tendência de transferência dos frutos do progresso técnico da periferia para o centro. O Prebisch vai falar. Esse vai ser um argumento fundamental das interpretações da CEPAL, depois na sua leitura histórico-estruturalista. O Prebisch diz, olha, ao se inserir na divisão os especializados, tal qual os fundamentos lá colocados pelo Adam Smith, pelo David Ricardo, a periferia, na verdade, ela se especializa em produtos, em áreas que apresentam uma deterioração dos termos de troca. Ponto. Uma discussão anterior de fundamento. Vamos voltar, parênteses. A lógica histórico-estruturalista, obviamente, se contrapõe à perspectiva monoeconomista, que vai extrair das dimensões. A perspectiva monoeconomista vai extrair das dimensões históricas, geográficas, culturais, sociais, as suas dimensões, as dimensões do desenvolvimento em N variáveis. A lógica estruturalista, não. Além disso, a CEPAL tem seu método histórico estruturalista central de análise à estrutura produtiva, não deveria deixar de ser diferente. Logo, o tipo de estrutura produtiva faz diferença. Logo, como eu estou organizando a minha CEPAL, deixa eu parar. Voltando aqui, o que o Pepe vai falar? Olha, dependendo da maneira que eu me insiro, eu condiciono a minha estratégia de desenvolvimento. Ao me inserir exportando commodities,
eu estou inserindo, exportando produtos que têm uma deterioração nos termos de termos, valores, que levam em consideração o comportamento dinâmico dos preços, dos valores, num sentido tão profundo, desses produtos exportados pelo país periférico em relação aos produtos importados por esse mesmo país. Temos mais simplórios. Eu olho a evolução, por exemplo, do preço médio da soja exportada e comparo com a evolução do preço médio dos produtos eletrônicos importados pela produtiva brasileira. O que eu quero te falar? Há uma tendência dos produtos exportados pela periferia vai se deteriorando em relação ao preço dos produtos importados. Por quê? Depois a gente vai discutir com bastante detalhe em aulas posteriores. Mas ele vai falar, olha, tem muitos elementos que explicam isso, várias visões para a deterioração do sistema de troca. Uma delas, na versão ciclo, a gente pode falar o seguinte, como os produtos agrícolas têm ciclos produtivos razoavelmente pouco controlados quando comparados aos industriais, o que acontece? Eu tenho uma maior previsibilidade, eu tenho uma oferta mais pulverizada, entre muitas aspas, e uma demanda concentrada, então eles são mais suscetíveis aos ciclos, mais suscetíveis ao ciclo. Além disso, eu tenho maiores forças políticas, leia-se, trabalhadores sindicalizados, formalizados no centro de baixa do ciclo, ao contrário do que acontece na periferia, com a sua abundante mão de obra extremamente precária. Olhando para o campo, eu tenho produtividade marginal muito baixa e eu tenho um nível de remuneração muito baixo, o que com um estoque de mão de obra praticamente infinito, entre muitas aspas, para ofertar esses produtos. Logo, eu tenho pressões permanentes de redução dos preços dos produtos não industrializados. Ok. Tendência de redução, de deterioração dos termos de troca. Além disso, a gente pode olhar também para a lógica da concorrência. Olha, os produtos industrializados têm diferentes elasticidades de renda da demanda. Os produtos agrícolas têm uma baixa elasticidade de renda da demanda. Então, quando a renda sobe, o consumo cresce menos que proporcionalmente, o que também contribui para essa lógica da deterioração dos termos de troca. Okay. Quando há uma tendência de deterioração dos termos de troca, significa que os ganhos de produtividade que são incorporados, atenção à passagem agora, que são incorporados no processo produtivo da periferia, têm ganhos de produtividade para produzir produtos agrícolas, commodities exportados. Okay. Esses ganhos de produtividade não se transferem para um maior valor de produto, ou pelo menos uma parte importante desses ganhos não se transfere. O que isso quer dizer? Eu tenho um aumento da produtividade e não se transfere numa maior capacidade de apropriação de valor. Então, o que a gente vai falar? Olha, essa tendência de deterioração dos termos de troca faz com que os ganhos de produtividade, os frutos do progresso técnico, sejam apropriados pelos países do centro. Ou seja, a periferia está exportando, está transferindo os frutos do progresso técnico, uma parcela importante do excedente que poderia ser acumulado domesticamente, para os países do centro, ao exportar produtos cada vez mais com preços relativos, e não absolutos, relativos, menores quando comparado àqueles importados. Então, a periferia tem uma deterioração do sistema de troca, tem uma exportação dos frutos do progresso técnico, esses frutos do progresso técnico são absorvidos no centro, isso reduz a capacidade de acumulação da periferia, reduz a capacidade de absorção e inviabiliza qualquer processo de acumulação associado ao reinvestimento com transformação estrutural. Não quer dizer, óbvio, que caso não houvesse essa transferência de frutos do progresso técnico para o exterior, necessariamente se observaria uma transformação da estrutura produtiva virtuosa na economia. Claro que não. A gente vai estar numa outra crítica numa aula
para mostrar a relação entre a necessidade de transformação e as políticas de desenvolvimento. Mas eu tenho, desculpa, essa tendência de transferência do fruto do progresso técnico que vai levar à incapacidade de acumulação e uma tendência permanente de estrangulamento do balanço de pagamentos. Ou seja, ao transferir e ao ter uma tendência de deterioração dos termos de troca, a periferia invariavelmente vai esbarrar em problemas no que diz respeito à capacidade de solvência externa. Ou seja, esse é um dos limites fundamentais para uma estratégia de desenvolvimento virtuosa de um país periférico, a capacidade de controlar problemas de balanço de pagamentos. A gente vai falar, essa inserção continuamente vai repor a inserção dependente, hierarquicamente subordinada, e vai inviabilizar o processo de desenvolvimento na periferia. Para que esse seja inviabilizado, ao contrário do que dizem as leituras que naturalizam fenômenos sociais e apegam a ideia da convergência, para a viabilidade do desenvolvimento, eu preciso romper com essa inserção externa subordinada. Como que eu faço isso? Com uma estratégia de industrialização, para recompor essa pauta de exportação, recompor essa pauta de importação, e não inserir na divisão internacional do trabalho de maneira especializada a partir de minhas vantagens. Então, essa é a primeira grande crítica na relação entre comércio internacional e desenvolvimento. Nas próximas aulas, a gente avança com outras críticas em outros fundamentos e discorre um pouco mais sobre as outras mediações.